dois, dois, dois. Years ago, our ancestors were insignificant animals. The most important thing to know about prehistoric humans is that they were unimportant. Their impact on the world was not much greater than that of jellyfish, or fireflies, or woodpeckers. Today, in contrast, we control this planet. And the question is, how did we come from there to here? How did we turn ourselves from insignificant apes minding their own business in a corner of Africa into the rulers of planet Earth? Bom, uh, I wish that all of us could speak English, including me, but unfortunately, my audience is Portuguese speaker. Então, vou mudar para português. Uh, Tentei encontrar um vídeo dublado para traduzir as palavras de Yuval Noah Harari, mas infelizmente não encontrei. Por isso comecei mesmo o vídeo que é direcionado para Portuguese speakers, para pessoas de expressão portuguesa em inglês. Feliz ou infelizmente. Este vídeo fez-me comprar e seguir um pouquinho mais as ideias de Yuval Noah Harari. Muito por causa da pergunta que ele faz no final, na parte que eu corto. Ele pergunta como é que o ser humano sai de um ser insignificante e se torna o ruler, ou se posiciona no topo da cadeia alimentar, em que as suas ações não é tradução literal, é já um pouquinho do conhecimento que eu fui obtendo consumindo Yuval Noah Harari. A ação do homem pode impactar o planeta todo, mudar o destino de todos os animais que vivem no planeta Terra. Então é uma pergunta que pareceu-me muito boa de conhecer a resposta. E por causa dessa pergunta, eu então encontrei-me envolvido à busca de mais respostas por causa da curiosidade que essa pergunta trouxe em mim. Estamos em 2015, quando temos esse TED Talk, e eu entro em contato com esse TED Talk do Yuval Noah Harari apenas em 2020, na época da pandemia, quando alguns de nós, por ócios do ofício, tínhamos que ficar em quarentena e isolamento, alguns por 7 dias e outros por mais tempo, porque assim a condição pedia ou exigia. E então ele vai ser o autor que eu vou partilhar hoje. Muito porque finalmente eu consegui obter o meu exemplar de Nexo. Estava muito tempo à espera disso. Embora enquanto esperasse ou esperava que tivesse o livro físico comigo, eu já fui adiantando a leitura com os nossos PDFs oficiais. Mas eu ainda sou o tipo de pessoa tradicional. Ainda acho que o environment, o clima e a disposição de ler um livro físico e um livro digital é muito diferente. Ainda prefiro sentir as folhas, ouvir o barulho do esfoliar dos livros, e os olhos ficam menos cansados. É a minha
É a minha opinião. Se não conheces Yuval Noah Harari, acho que estás um pouquinho aquém, porque ele é simplesmente um dos autores que mais livros vendeu, né? Que mais livros vendeu ultimamente. E eu vou partilhar a minha coleção, faltando apenas a versão Sapiens para quadrinhos. Para quem não acompanha Yuval Noah Harari, pode acompanhar alguns vídeos no YouTube, ou então que muita gente fala sobre ele. E quem domina um pouquinho de inglês, like me, tem um nível básico de inglês. O inglês dele é fácil de perceber, não precisa de grande skill de listening, porque ele pronuncia muito bem as palavras, porque até o inglês não é a língua oficial dele também. Então vai ser de fácil percepção as ideias que ele quer trazer nas suas obras. Yuval Noah Harari escreveu então o livro que lhe colocou nas paradas dos best-sellers, Sapiens. Uma breve história da humanidade. Sapiens. Não vou falar de Sapiens, neste vídeo vou falar apenas do último livro que Yuval Noah Harari lançou, que é o livro que nunca esperei so bad a book. Nunca esperei com tanta expectativa um livro como eu estava à espera de Nexus. Ele depois então lançou Homo Deus, que também foi um best-seller. E essas são as aulas em atraso que tens quando o assunto é Yuval Noah Harari. Se te interessares pela obra dele, comece por Sapiens, vem para Homo Deus, porque é quase uma cronologia, né? E depois, Homo Deus, vais encontrar 21 lições para o século 21. Gostei muito do capítulo deste livro que fala de guerra. Dá uma visão passada do que era a guerra e do que é guerra hoje. E sempre que posso, à medida que novas guerras vão surgindo, faço uma leitura novamente para ver qual é a ideia. Podes ter outros autores falando do mesmo assunto, mas eu gosto da maneira como Yuval Noah Harari traz as suas ideias. Vais até encontrar vídeos no YouTube contraindicando Yuval Noah Harari, mas eu pessoalmente acho que contraindicar um livro é tirar a possibilidade da pessoa ou do leitor entrar em contato com um material que poderia até mudar a vida ou mudar a visão. You read, tiveste a tua visão. Leste, tiveste a tua visão. Ok. Não gostaste? Emita a tua opinião. Não gostei da leitura que fiz por causa disso e daquilo. Não contraindique o livro. É isso que eu acho. E tem também esse livro, que já não acho que seja um livro novo, esse Indomável, assim como a história de quadrinho, tem ideias do livro Sapiens, mas mais adaptado para criança. E sinceramente, se queres contar a história científica, né, história de forma leve para crianças, essa é uma boa opção. Pai quer oferecer um livro para o filho para incentivar a leitura. Primeiro, como adulto, dê uma olhada no livro e depois you can buy for your kid. E finalmente, o livro Nexus. O livro Nexus, que eu tive até alguns exemplares extras para oferecer e sell. O Nexus é uma breve história das redes de informação, da idade da pedra, inteligência artificial. Hoje em dia,
no jargão a nível internacional, no que se diz a nível internacional com os chat GPTs, com how do you call that? Com Gemini, com DeepSeek. Fala-se muito de inteligência artificial como se fosse algo novo. Não é novo. E Yuval Noah Harari conta a história da Idade da Pedra à inteligência artificial. É uma coisa muito interessante de perceber como é que as ferramentas humanas foram evoluindo, as ferramentas de pedra, até criarmos a inteligência artificial que ameaça-nos a superar-nos. E já nos superou em alguns aspectos. Mas o vídeo não é sobre inteligência artificial, mas sim sobre Yuval Noah Harari e principalmente este livro que ele lançou no terceiro trimestre do ano passado, Nexus. Logo nas primeiras páginas, acho que é na introdução, página 10, lembrando que a minha versão é da companhia de letras. O que me motivou muito é que ele começou o livro contando duas histórias. E quem me acompanha, se calhar já tenha visto um vídeo em que eu partilho a história. E aqui vou partilhar novamente. Yuval Noah Harari conta a história do filho do Deus Sol, que tentando provar a sua origem divina, pede ao seu pai para conduzir os cavalos solares. Os cavalos solares não podem ser controlados por um humano, mas como ele insistiu muito ao pai, o pai deixa que ele conduz os cavalos solares, mas infelizmente o homem algum consegue, ainda que seja um semideus, consegue controlar os cavalos solares. Com isso, o Faintomte, se é assim que se diz o nome, infelizmente acabou sendo precipitado por um raio a Zeus, porque ameaçou o equilíbrio na Terra. A outra história, que é muito mais interessante, no meu ponto de vista, ao meu ver, é a história do feiticeiro e o aprendiz. Na história do feiticeiro e o aprendiz, o Yuval Noah Harari tenta chamar a atenção à humanidade quanto ao desenvolvimento de ferramentas, inclusive a inteligência artificial. Não é sobre a ferramenta, mas sobre como a ferramenta vai ser utilizada. A história do feiticeiro e aprendiz é uma história de Goethe, já muito antiga. E a história se resume no seguinte: havia um feiticeiro que, claro, tinha um aprendiz. E tendo necessidade de ausentar-se da sua oficina, deixou o aprendiz encarregue de cuidar da limpeza da oficina. O aprendiz, cansado já de fazer alguns trabalhos, então, na ausência do seu mestre, na ausência do feiticeiro, não é feiticeiro de Ndoki, não, é feiticeiro like Harry Potter, pronto, para parecer um pouquinho mais soft. Ele decide então fazer um feitiço para lhe ajudar a fazer ou tornar as tarefas mais leves. Ele faz um encanto para uma vassoura, transformando a vassoura numa transportadora de água. A vassoura ia buscar água para o rio e trazia para a oficina, facilitando-lhe a tarefa, assim ele já não tinha necessidade de ir para o rio. Só que ele não sabia como parar o feitiço. Ele fez o encantamento para a vassoura
E a vassoura vai cumprir só o encantamento, é ir buscar água e trazer para a oficina. E a vassoura não parava de ir buscar água no rio e trazer para a oficina. O aprendiz notou que daqui a algum tempo a oficina estaria inundada com água. Por mais que ele tentasse anular o encantamento, não conseguia. Numa tentativa desesperada, ele então tenta partir a vassoura, mas ao fazer isso, cada metade da vassoura transformou-se numa vassoura nova e em vez de ele ter uma vassoura, então ele já tinha duas. O problema multiplicou. Não sabendo o que fazer, algum tempo depois, chega então o seu mestre. Observando a situação, ele rapidamente, sabendo o que fazer, cancela o encantamento e a situação volta ao normal. A pergunta que ele começa fazendo neste livro, Nexus, é: por que nós gostamos de conjurar ou de alcançar poderes que nós não vamos conseguir controlar? E o seu livro é sobre isso, sobre informação, sobre ferramentas and how to use it. Se este vídeo despertou algum interesse para ti, para conhecer as obras de Yuval Noah Harari, ou se não puderes comprar o livro, porque os livros, infelizmente, não têm preços tão acessíveis assim, podes sempre procurar, né, comprar o livro em PDF ou se encontrares grátis, né, que não ajuda muito os autores, já que eles produziram obras boas. É bom que nós contribuamos, né, para que eles continuem fazendo isso. Ou procure obter a obra e vais te deliciar com a leitura de Yuval Noah Harari. Cada ideia que ele trouxer para ti, não estou a dizer que vais concordar com tudo, mas há aquelas ideias que por mais que nós não concordamos ou não concordemos, nos perguntamos como é que ele pensou isso. Entendeu? Então é um bom autor para acompanhar. Yuval Noah Harari faz perguntas e provocações muito boas e principalmente fala de temas atuais. Se história é o estudo do passado, né? É assim que dizem. A história estuda a vida do homem através dos tempos. Esta é uma história dos nossos tempos atuais. Fala de assuntos presentes, de problemas presentes, de decisões que nós temos de tomar agora para decidir o que vai acontecer no futuro. Tal como ele diz mesmo na frase, para terminar, ele começa o livro dele, Unstoppable Laws, Os Indomáveis, Os Imparáveis, da seguinte maneira: a todos os seres humanos, aqueles que já cá estão, aos que vivem e aqueles que virão. Os nossos antepassados fizeram o mundo como ele é. Nós podemos decidir como se tornará. É história, mas não é apenas história sobre eventos passados. Deixa muita opinião, muita ideia e pontos para reflexão sobre o que está a acontecer agora no mundo, e é exatamente isso que procuramos fazer no dia a dia, tentando nos informar com as notícias, tentar procurar vídeos no YouTube, mas se tens uma fonte, vamos dizer, reconhecida, porque é reconhecido a nível internacional e para já é doutor de Harvard, tem algum background para te passar uma informação que vai ser útil para ti e principalmente te ajudar a perceber algumas coisas que acontecem no mundo. Para muitas perguntas, how did we get here? Como é que nós chegamos aqui?
por que que isso agora acontece dessa maneira? Yuval Noah Harari dá muitas sugestões de respostas com seu pensamento original e vais gostar de ler Yuval Noah Harari.